Privatizar ou não empresas estratégicas? Pessoal, vou botar aqui um trechinho de uma entrevista que o André Roncalha deu, em que ele fala um pouco da importância de se manter ali a Petrobras como joia da coroa, não vender, porque ela é muito estratégica. Dá uma olhada aqui antes de entrar no tema principal que eu queria falar. Ele falou um dado errado nessa entrevista que acaba confundindo um pouco as pessoas. Eu vou primeiro corrigir o que ele falou. Dá uma olhadinha. Petróleo, se ele for tratado como mercadoria, a gente chega na situação que a Alemanha chegou, em que ela transferiu a produção para a Rússia, né, uma dependência de quase 60% da matriz energética com relação à Rússia, e aí quando a Rússia ataca, né, um país que faz parte da Aliança do Ocidente, então a Alemanha tem um problema de abastecimento. Setores que são estratégicos, normalmente eles não são tratados como mercadorias nos países desenvolvidos. Pois é, galera, ele se equivocou aqui quando ele disse que a Alemanha adotou uma venda dos ativos de petróleo, por isso ela ficou dependente da Rússia, que acabou entrando em guerra e etc. E isso acabou colocando a Alemanha, de fato, numa situação muito complicada. Isso está equivocado, tá? Na verdade, o que a Alemanha fez foi que ela tinha uma dominância da própria energia com usinas nucleares. Então, a energia elétrica produzida na Alemanha vinha de usinas nucleares. E com aquele negócio de ambientalismo, de não, meu Deus, usina nuclear. Só para vocês saberem, galera, usina nuclear é um negócio extremamente positivo ambientalmente, tá? Produz muito pouco resíduo, é uma energia muito, muito limpa. Só que a gente tem aquela visão que nuclear é algo ruim, meu Deus, olha só, bomba nuclear e não sei o quê. Mas não, é um negócio muito legal. Mas como veio aquela pressão ambientalista de fecha tudo, não sei o quê, eles moveram para o gás natural, ou seja, eles mudaram a matriz energética deles, que era autossuficiente, né? Eu não lembro se eles eram exatamente autossuficientes, mas eles tinham muita energia produzida por usinas nucleares, passaram para usinas a gás, só que o gás era importado da Rússia, então eles se tornaram dependentes. Não tem nada a ver com o que se fala sobre você privatizar a Petrobras e também abrir o mercado do petróleo brasileiro para outras empresas, porque essas empresas produziriam aqui. Aí tem gente que fala, não, mas se a gente entrar em guerra, por exemplo, com a Inglaterra ou com a Holanda, aí a Shell vai estar produzindo aqui, dando petróleo para eles. Gente, óbvio que não, né? Num cenário hipotético de uma guerra contra a Inglaterra, certamente não é isso que seria o problema, né? A gente tem 1 milhão de problemas antes disso, a gente não tem equipamento para combater os caras, mas se esse fosse o problema, obviamente a gente nacionalizaria essas empresas. Eu mesmo já trabalhei na Shell, a maior parte dos funcionários na Shell Brasil e atual Raízen é tudo brasileiro, né? Então, pô, não tem esse papo, isso é completamente sem sentido. Mas eu queria abordar um segundo pedaço em que ele fala sobre os investimentos da Petrobras. Dá uma olhada que na volta eu te explico. O que o Brasil está fazendo? Está pegando essa empresa, que era a maior empresa do país, efetivamente, representava 10% do investimento total do país. Pense, uma única empresa representava 1/10 do investimento da economia inteira, que é uma economia gigante como a nossa, com 212 milhões de habitantes. Pois é, galera, é outro equívoco. Primeiro, ele dá uma vangloriada ali que, poxa, veja só, a Petrobras corresponde a 10% do investimento nacional, um país desse tamanho. Isso é muito triste, porque mostra que o investimento privado no Brasil é absurdamente baixo, né? Ou seja, poucas empresas investem no Brasil, né? E aí a Petrobras, que é uma empresa grande, ela faz um investimento relativamente alto e acaba que 10% de tudo que é investido no Brasil, segundo dados dele, tá? Eu não conferi esses dados não, seria da Petrobras, o que é muito ruim. Quando o Paulo Guedes começou o processo de fatiar a Petrobras, ele vendeu, por exemplo, a BR Distribuidora, porque é um mercado que não faz sentido para a Petrobras. Ele vendeu isso, virou Vibra, hoje continua com a bandeira BR, bonitinho e tal, mas é uma empresa privada. Ela compete hoje com a Ipiranga, ela compete hoje com a Shell, com as outras empresas que estão no mercado, beleza? E aí o cara lá tem participação de empresa privada, tem que fazer o negócio rodar. Isso é muito positivo. Ele começou a vender refinarias, também é muito positivo. Por quê? Qual é o problema ali? Primeiro, quando ele fala de lucro monopolista, pega bem esse pedaço que ele falou. Isso é muito importante. É um termo meio econômico, né? É um economês, mas é o seguinte: dado que a Petrobras ela é monopolista, né, aqui no Brasil, ela constrói o preço. Porque assim, se ela colocar o preço lá em cima, você vai pagar. Se a Petrobras hoje define que o preço vai ser o dobro do que está hoje, você vai ser obrigado a comprar. Não tem concorrência. Da mesma forma, também se ela jogar o preço lá embaixo, abaixo do preço de custo, também você vai pagar muito barato, ela vai ter prejuízo,
o governo vai pegar o seu dinheiro do teu imposto que você paga no feijão, no arroz, em tudo ali que você precisa para comer e vai compor esse negócio. Então, de uma maneira ou de outra, você vai pagar esse negócio, tá? E o pior, quando o governo... hoje não existe um monopólio legal no Brasil. Você pode, basicamente, abrir uma refinaria, você pode abrir uma empresa de petróleo no Brasil para vender combustível. A questão é o seguinte, quando você abre uma empresa do tamanho de uma refinaria, são bilhões de investimentos, beleza? O que acontece é, você faz uma refinaria enorme, você faz todo o investimento, como as refinarias privatizadas fizeram, aí vem a Petrobras, muda o governo, entra um governo de esquerda que fala, não, eu vou descer na canetada o preço, que se dane, vou quebrar o mercado. Aí as refinarias que estavam operando no preço correto, elas começam a ter uma competição desleal, porque é uma empresa do governo. É uma empresa que pega o dinheiro do pão que você dá para o seu filho, que pega o dinheiro do feijão que você paga mais caro porque ele está cheio de imposto, da energia elétrica que você gasta na sua casa, que é basicamente quase o dobro tudo que você paga de energia elétrica, metade dele é imposto. Tá? Ele pega o imposto seu daí e aí bota na Petrobras. Então é uma competição desleal. Aí nenhuma empresa vai querer tomar esse risco Brasil. E aí ninguém investe no Brasil. Quando você tira uma empresa como a Petrobras ou quando você vai privatizando empresas no Brasil, né, você vai tirando esse monopólio, você abre possibilidade de novos investimentos. Olha o caso que a gente teve aqui da Enel em São Paulo. Todo mundo, meu Deus, a Enel, que absurdo, olha só, privatizou e deu errado. A questão não é essa. A questão é que ao longo de décadas e décadas e décadas, empresas estatais não investem na economia. Por exemplo, você pega uma Sabesp aqui em São Paulo. Tem muito lugar em São Paulo que não tem rede de esgoto. Se você está me assistindo de uma periferia, seja em São Paulo ou seja no Nordeste brasileiro, no Norte, e você sabe que você não tem tratamento de esgoto na sua casa, é porque existe uma empresa estatal monopolista, ninguém pode fazer esse investimento, só essa empresa do seu estado, beleza? Então você fala, poxa, eu moro na periferia aqui de Fortaleza, não tem rede de esgoto. É porque existe uma empresa lá, eu nem sei se lá já é privatizado ou não, mas no geral no Brasil funciona assim. Né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, a Sabesp ela é estatal. Então, se você chega e fala, poxa, Paraisópolis não tem esgoto, vou fazer uma empresa, coletar esgoto e vou ganhar dinheiro com isso. Não, você não pode. Só a Sabesp pode fazer. Só que o problema é que as empresas estatais são quebradas, são cabide de emprego para amigo de político, parente de político, apoiador de político, né? Então aquilo ali é um negócio totalmente inchado, é um negócio que não tem dinheiro para investir, e aí quem está de fora não investe. O que o Paulo Guedes começou junto com o Bolsonaro lá atrás foi o seguinte: olha, vamos lá, eu vou privatizar essas empresas, né? Inclusive, eu vou fatiar. Eles fizeram um negócio muito legal. Eles pegaram, por exemplo, um bairro nobre e juntaram com um bairro mais pobre e fizeram um lote. Então, quem compra uma empresa de saneamento de um bairro nobre leva também um bairro mais pobre. Ele tem que manter o mesmo nível de serviço. Mas quando você faz isso, vem uma empresa de fora e essa empresa bota dinheiro. O caso da Enel, que está todo mundo reclamando, é uma empresa italiana. Ah, mas aí ficou sem luz na minha região, não sei o quê. Beleza, mas durante muito tempo a gente não enterrou os fios. Olha aqui em São Paulo, ninguém olha isso, mas quando você vai para a Europa, quando você vai nos Estados Unidos, você não vê um fio pendurado. Eu vou muito para a Europa. Você olha, por exemplo, Lisboa, olha para cima, vê se vê algum fio de energia. É tudo enterrado. E fio enterrado não tem problema de árvore. Né? Em São Paulo, quando teve vendaval, que deu todo aquele problema, caiu um monte de árvore, caiu um monte de poste, alagou um monte de coisa. Agora, se esses fios já fossem enterrados, a gente não teria esse problema. Esse problema não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, não existe em vários países desenvolvidos, até em países menos desenvolvidos. A Argentina, por exemplo, você vai em Buenos Aires, que é um país ali que teve um desenvolvimento melhor do que o nosso ao longo do tempo, fio é tudo enterrado. E por que acontece? Porque houve investimento. Aqui no Brasil não teve. Aí você ficou 50 anos sem investir, aí você chama uma empresa e fala, toma aí, assume aí. Aí a empresa tem, sei lá, 2, 3 anos, fala, ih, olha só, tá vendo, deu errado a privatização, não sei o quê, né? Galera, infraestrutura básica demanda muito dinheiro, muito investimento. E o Lula anunciou esse PAC aí agora. Se você olhar as obras do PAC, ele está falando, nossa, aqui é o PAC, estamos fazendo o PAC, porque o PAC, eu sou um político maravilhoso, estou fazendo o PAC. É tudo obra que o Bolsonaro privatizou. Ele botou lá um monte de aeroporto, né? É um monte de aeroporto que foi privatizado. Ele botou um monte de porto lá, que foi privatizado. É um monte de lugar de investimento de saneamento que está sendo feito por empresas que foram privatizadas.
Então percebe a importância. Essa ideia retrógrada de isso aqui é estratégico, é muito estratégico, isso aqui é estratégico pra caramba. É estratégico pra botar amigo de político, parente de político, filho de político, porra, apoiador de político. Não existe estratégico, meu querido, meu pequeno gafanhoto. É a sua família ter acesso a serviço básico. Não é estratégico você ter uma empresa estatal de saneamento básico. Estratégico é você dar descarga na tua casa e saber que o esgoto vai estar bem tratado. Abrir a torneira na tua casa e saber que vai sair água limpa. Isso é estratégico. Agora, isso ficar na mão de um monte de político. Se você ama o Bolsonaro, pensa o seguinte: porra, essa empresa um momento vai estar na mão do Lula. Se você ama o Lula, pensa, uma hora essa empresa vai estar na mão do Bolsonaro. Percebe que assim, deixar na mão de político é deixar na mão de gente que não tem o interesse de resolver o problema do consumidor. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, ajuda no YouTube aí, pessoal, que eu tô dividindo conhecimento, preciso só do seu like, do seu compartilhamento e de você seguir o canal de volta, especialmente lá no YouTube, aqui no TikTok, no Instagram. Beleza? Obrigado aí pela audiência e vejo você no próximo vídeo.